Agora, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu queria te fazer um convite. Quinta-feira, nós vamos aprender algo, acho que é pode-se dizer, um dos cultos mais importantes da sua vida. Por quê, pastor? Porque é um culto que vai te dar um princípio que faz você prosperar e que faz com que você tenha sobre a sua vida até mesmo as coisas que acompanham a salvação. O tema da mensagem que nós estaremos pregando na quinta-feira, na quarta nós pregaremos no Nova Lima, na Jerônimo de Albuquerque, 1069. Tem até um casal que veio batizar aqui hoje, esse casal jovem de 18 aninhos, aí ele tem 18 e ela tem 17. Olha aí. A benção, né, irmãos queridos? E decidi descer as águas, pessoal. Pastor Carlos e a pastora Adriana foram lá, fizeram uma visita para eles, pregaram, falaram sobre os princípios de Deus, sobre a salvação. Os dois lá, né, receberam a palavra, receberam a oração e vão descer as águas. Coisa linda, né, irmão? O princípio que nós vamos aprender lá e aqui vai ser: não corte o profeta da sua vida. Não corte. Aí eu vou dar só 2 exemplos, só para você ver a profundidade dessa mensagem. O primeiro exemplo que eu vou dar para você é que quando você corta o profeta da sua vida, você trava a sua prosperidade. Isso está em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 20. Coloca aí só para a gente dar como introdução aqui também, para poder te mostrar um pouco daquilo que nós vamos aprender na quinta-feira. Vai lá, coloca por favor. 2 Crônicas 20 e 20. Olha o que diz. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, Josafá, rei de Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estarei o quê? Seguros. Dificilmente você vai ver uma pessoa dizendo que cortou Deus da sua vida. Dificilmente. Por mais que a pessoa ela não receba o profeta, mas dificilmente ela vai dizer que ela não recebe a Deus, a não ser que ela seja um ateu, né? Mas fora disso, a pessoa pode até ter alguns questionamentos, algumas coisas dentro dela, mas dificilmente ela vai cortar Deus da vida dela. Ela pode até cortar o profeta e dizer assim, ó, mas eu estou com Deus. Já ouviu isso? Né? Então, crer no Senhor vosso Deus é a primeira coisa, e você estará seguro. Mas ali fala que ali tem um caminho para a gente prosperar, olha só. E crede no quem? Em quem, pessoal? Nos seus e prosperareis. Quando você recebe aquele que foi enviado por Deus, você recebe Deus. Jesus falou: aquele que recebe quem eu enviar, recebe a mim. Quem não recebe quem eu enviar, não recebe a mim. Então, não corte o profeta da sua vida. Não corte, mas de forma nenhuma. Pra você ter uma ideia, irmãos, pra você ter uma ideia, a palavra de Deus nos mostra, né, que se nós cortarmos os profetas da nossa vida, a gente pode até não ser salvo. Que é isso, pastor? Só para você entender. Abre para mim, por favor, em Lucas 16, no versículo 27. Esse Lucas 16, 27, fala sobre não é uma parábola, é uma história que está entre as parábolas. Você já ouviu falar da morte do Lázaro e da morte do rico? Sim ou não? Você vê que a pessoa que foi para o inferno, Deus não dá nenhum nome. Mas a pessoa que foi para o seio de Abraão, ele dá um nome, né? Então Deus ele tem um cuidado até naquilo que ele ensina. E aí quando aquele rapaz, o Lázaro, ele vai para o seio de Abraão, que é o paraíso, né? Contrapartida a isso, um homem rico, e não é porque ele era rico, Abraão também era rico, amém, Jesus? Mas aquele homem, ele morreu e ele foi para o inferno, foi para o Hades. Quando ele chega no Hades, ele chega com a consciência, ele sabe por que ele está lá. E aí ele fala assim, ó: disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Ele está falando para quem? Ele está falando para Abraão. Ele está no inferno e aqui está um abismo e o seio de Abraão está ali. E ele fala para Abraão: rogo-te, ó pai Abraão, né, que mandes alguém na casa de meus familiares, na casa de meu pai. E aí ele começa a dizer, olha só, versículo seguinte: pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê o quê? Testemunho.
a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Que tristeza. Então ele partiu, infelizmente, não é isso que Deus tem para nós, não é isso que Deus quer para nós, mas infelizmente ele partiu e ele se perdeu. E quando ele se perdeu, ele começou a ver que a casa dele precisava de Deus. E ele pediu para que Abraão enviasse alguém lá, enviasse o Lázaro que já tinha morrido, enviasse um outro que já tinha morrido. E, irmãos, biblicamente falando, os mortos não se comunicam mais com a gente. Quando a pessoa vai no cemitério, conversa com a pessoa que já morreu, ela está falando com os restos mortais, mas o espírito da pessoa não está ali. Nós não devemos nem falar mais com a pessoa, porque a pessoa ela não tem mais comunicação aqui com a terra. Nós sentimos saudades, amém. Nós lembramos das coisas boas, amém, Jesus? Normal, isso é natural, mas nós não podemos de forma nenhuma conversar com os mortos. Os mortos não se comunicam mais com os vivos. E aqui, quando ele pede isso para Abraão, olha só o que Abraão diz: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, ele está dizendo assim: se aqueles que estão vivos não cortarem os profetas da sua vida, e eles receberem a palavra de Deus, vinda por meio desses homens de Deus, eles não vão onde você está. Que forte isso aqui. E você vê, irmãos, nessa geração, como nunca vi. Quando eu me converti, há 25 anos atrás, 27 anos atrás, era um temor tão grande para falar do homem de Deus. Era um temor. Hoje a pessoa vem na caruda, assim, na rede social, e xinga o pastor, xinga os profetas, joga as pessoas contra a igreja, joga as pessoas contra o ministério que elas estão. Isso é uma artimanha do diabo. Por quê? Porque se a pessoa cortar o profeta da vida dela, ela corta a prosperidade. E ela pode cortar até a palavra que vai levar a pessoa ao arrependimento e levar a pessoa à salvação. Então nunca corte o profeta da sua vida. Não aceite isso. E tem muitos exemplos na Bíblia. O rei Uzias, por exemplo, ele pegou a visão do Zacarias, homem entendido na visão de Deus, que era um profeta. E ele pegava a visão e aplicava no seu reinado, que é na sua vida particular, na sua casa, na sua família. E aquele homem cresceu muito com a visão que Deus dava para ele através do profeta, com os ensinamentos. Só que chegou um momento que ele cresceu tanto que ele ficou com o coração orgulhoso, altivo, e ele passou a não ouvir mais aquele sacerdote. E o fato de ele não ouvir mais aquele sacerdote, ele começou a ultrapassar os limites dele. Ele começou a querer administrar o evangelho do jeito dele, da maneira dele, do jeito que ele pensava. E conhecendo a palavra, feriu as escrituras. Aí Deus diz no texto lá de 2 Crônicas, 26, se eu não me engano, 26, fala que Deus enviou 81 sacerdotes e ele resistiu a todos. Até que ele ficou leproso dentro da igreja, saiu e morreu leproso. Não se arrependeu, foi leproso até a sua morte. Não corte os profetas da sua vida. Se tem alguma coisa que você não entende, se aproxima mais, procura saber, ora, busque a Deus, mas não corte aquilo que vem do altar para as suas vidas. Então na quinta-feira nós vamos nos aprofundar nesse assunto, e nós vamos fazer oração, e vai destravar tudo que Deus tem na mão do profeta para te entregar, vai destravar. Amém, Jesus? E vai ser uma bênção, tá bom? Agora, vamos para a mensagem de hoje, Salmo 68. Pastor, você vai pregar ainda? Vou pregar ainda. Salmo 68. Essa palavra que eu estou dando para vocês, eu nunca preguei na vida. Nunca preguei. Salmo 68. Que eu preguei, essa que eu estou falando, essa aqui também que eu estou pregando hoje. Preguei quinta-feira. A Bíblia é tão maravilhosa. Salmo 68, versículo 18. Isso aqui é muito importante a gente estudar. Olha o que diz:
Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor, Deus, habitasse entre eles. Irmão, esse versículo aqui, ele tem tanta lição para nós. A primeira coisa que a gente vê nesse versículo é que quando Jesus morre e ele ressuscita, ele sobe mesmo na presença de todos. Ele chegou a falar para os judeus, quando os judeus se escandalizaram nele, ele disse em João 6, do 60 em diante: vocês estão se escandalizando porque eu disse que eu sou o pão vivo que desceu do céu? Quanto mais se eu disser a vocês que vocês vão ver o Filho do Homem subindo para onde ele um dia, voltando de onde um dia ele veio. Então Jesus realmente, depois que ele ressuscita, ele fala com seus discípulos e na presença deles, e de um público, ele sobe para os céus. E assim como ele subiu, ele promete que um dia ele vai voltar. Naquele momento que ele subiu, ele levou com ele cativo um cativeiro. Uma coisa, irmãos, é a gente ter lutas, a gente ter aflições. E lutas e aflições são inevitáveis, assim como os escândalos, diz as Escrituras, que seriam inevitáveis. Por quê? Porque o homem é falho. O homem tem uma natureza e que ele não consegue se manter sempre em espírito. O homem, ele tem as emoções dele e ele pisa na bola de vez em quando. Infelizmente, o homem, ele tem essa fragilidade, na vida dele. Então, muitas coisas a gente enfrenta na vida porque a gente mesmo procura, a gente mesmo faz. A gente mesmo não quer respeitar a palavra de Deus por algum motivo e a gente se inclina para determinados entendimentos, determinados posicionamentos, que se nós colocarmos em confronto com a palavra de Deus, a gente vai ver que aquilo ali, irmãos, está errado mesmo. E que a nossa posição tem que ser sempre de acordo com o Evangelho, alinhando cada dia mais a nossa vida com o Senhor. Então existem aflições, existem momentos difíceis, mas a palavra de Deus diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Agora existem os cativeiros. Existia o cativeiro. Por exemplo, o pecado hoje tem domínio sobre nós? Não tem mais. Por que não tem mais? Porque Jesus tirou esse cativeiro da gente. Está dando para entender? Uma coisa é a pessoa ter uma luta com enfermidade. Outra coisa é a pessoa viver enferma. Então uma coisa é uma batalha, outra coisa é uma prisão. Foi para a liberdade que Cristo, ele nos libertou. Então aquilo que é cativeiro, aquilo que prende a pessoa há anos, ela precisa orar, ela precisa entrar na presença de Deus e assumir esse versículo. E ela precisa dizer: na minha vida não. Na minha vida não vai ficar esse cativeiro. Por quê? Porque o cativeiro que estava sobre mim, Jesus levou quando ele subiu. E aí o Senhor me dá o quê? O Senhor me dá a fé. Para eu lutar contra tudo aquilo que tenta me prender. Para eu lutar contra tudo aquilo que tenta me neutralizar. Aí o Senhor me dá essa fé. E eu vou vivendo de fé em fé o combate como Paulo combateu também. Até que eu termine a carreira e chegue à presença de Deus para viver toda a eternidade. Então, o Senhor subiu ao alto e levou cativo o quê? O cativeiro. Aí quando ele sobe e leva cativo o cativeiro, imagina Jesus subindo, leva cativo o nosso cativeiro. Aí quando ele chega, e chega lá, ele coloca o cativeiro em algum lugar cativo e aí ele recebe presentes, ele recebe dons. Existem dons, irmãos, que são dons naturais. Tem gente, irmão, que tem uma voz tão linda que tanto uma música cristã ou não, quando a pessoa ela abre a boca, ela emociona a gente. É verdade ou não é? E você fala: meu Deus, que voz é essa? Que voz angelical é essa? Agora, para que Deus deu esse dom para a pessoa? Para quê? Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo? É para fazer música, para levar a pessoa à fossa, à depressão? Ou para
levar a pessoa à prostituição. Para que Deus deu esse dom? Deus deu o dom para os homens servirem a Ele. A Bíblia fala: todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, se aquela música está louvando ao Senhor, amém. Se não está louvando ao Senhor, eu não quero. Porque existem inspirações por trás das músicas. Existem inspirações. E você acha que no céu, ou no novo céu, na nova terra, vai ter essas músicas aí que tem por aí, pessoal? O que você acha? Hã? Vai ter? Não. Não vai ter. Nós fomos criados para louvor do nosso Deus, para exaltar o nosso Deus, para glorificar o nosso Deus. A Bíblia fala que nós não devemos amar o mundo e nem aquilo que no mundo há. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre tudo e sobre todos. Claro, irmãos, que tem músicas que não tem nada a ver, tem uma letra sadia, né? Eu posso, por exemplo, compor uma música de amor para minha esposa. E se eu compor uma música de amor para minha esposa, eu vou estar louvando a Deus, sim ou não? Vou. Eu vou estar louvando a Deus. Por quê? Porque eu vou estar tratando a minha esposa como ela merece ser tratada, né? O duro é quando a pessoa pega aquela música e canta para amante, né? Então a gente tem que saber empregar as coisas direitinho. Não estou pregando religiosidade para ninguém, não. Mas a pessoa tem que saber o equilíbrio dela. Todas as coisas me convêm, mas nem todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e não me deixarei dominar por nenhuma delas. Imagine você ver um pastor lá, no TikTok, o que você acha? Não convém. Não é verdade? Tem até uma brincadeira que o pessoal faz aí, que é imitando o mundo, pega o Davi, roda funda, joga e bate, não sei o que lá. Não tem um negócio, um vídeo que fizeram assim? Isso é escarnecer do evangelho, irmãos. Eu ouvi isso aí, o pessoal escutando a música. Eu falei: tira essa música aí, que música é essa aí? Não, eu falei: mas não, quem que é o autor disso aí? Não, isso aí eu já vi, isso aí está amarrado isso aí, irmão. Carnalidade dessa daí está repreendida em nome de Jesus. Não, não é assim, gente. Mas existe o dom natural de cantar, não existe? Para quem que eu tenho que pregar isso? Para Deus. Muitas pessoas, irmãos, que cantam hoje lá fora, começaram na igreja. Começaram adorando a Deus, servindo a Deus. Aí vieram os banquetes, vieram as propostas. Assim como veio para Jesus a proposta. Você sabia que para mim já veio muita proposta? Para eu abandonar as ovelhas que Deus me deu? Muitas propostas. Até mesmo numa libertação, o demônio manifestou e falou assim: olha, esse povo aí não te ouve não. Esse povo é ruim. Está nem aí para você. Fala mal de você. Entrega uns 12 aí na minha mão aí, e eu vou deixar o seu caminho livre, não vou mais me opor a você, você vai prosperar à vontade. Foi: está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Então você vê que até o demônio, o diabo, ele reconhece uma autoridade espiritual, e às vezes o crente não reconhece. Até o diabo reconhece, e o crente não reconhece. Deus te deu um dom? Deu. Use para Ele. Para louvor do nome dEle. Toque para Ele. Cante para Ele. Tem gente que tem um dom, irmãos, tão assim, para venda, persuasão. A pessoa chega assim, parece que nada vai acontecer, daqui a pouco a pessoa fecha uma grande venda. Né? Deixa Deus usar esse dom da persuasão para o bem, para a evangelização. Tem gente que quando chega no lugar, ela alegra aquele lugar. Ela tem algo diferente nela. O que ela tem que fazer? Ela tem que deixar Deus usar isso para a glória dEle. E sem falar dos dons de poder, dos dons da fala e dos dons da revelação. Que o Paulo fala lá na carta dele ao povo de Corinto. Que é dado à igreja para a edificação da igreja. Mas esse texto aqui, irmãos, ele fala que Deus, Ele não dá somente para a igreja os dons. Ele não dá somente para a igreja os dons.
E isso me chamou muita atenção e eu acredito que isso vai esclarecer muita coisa dentro da sua cabeça hoje. Por quê, pastor? Olha lá. Recebeste dons para os homens, vírgula. Precisava falar isso? Ele quer que a gente atente para isso, ó. E até para quem? Ele não poderia falar assim, ó. E recebeste dons para os homens, para que habitem no meio deles. Mas ele não fala só isso, ele coloca ali uma observação. E até para os rebeldes. Qual que é o propósito? Para que eu habite no meio deles. Você sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Isso aqui me faz assim, eu olhar mais ainda, com mais força, com mais fé, para o autor e consumador da minha fé. Por quê? Porque às vezes a gente tira os olhos de Jesus e começa a comparar a nossa vida com os rebeldes. A gente tira os olhos de Jesus e começa a comparar a nossa vida com os rebeldes. E a gente conhece, eu acho que você deve conhecer muitas pessoas que até frequentam uma igreja, mas ele não é obediente a Deus, ele é rebelde. Ele é desobediente de forma assídua. Ele simplesmente decide não respeitar o evangelho. Porque existem aquelas pessoas que lutam contra as suas fraquezas também. Existem aquelas pessoas que são de Deus e elas lutam, elas estão em construção contra as suas fraquezas. Mas existem aquelas pessoas que são rebeldes, não existe? E tem rebelde que tem dom. Eu vou repetir. Tem rebelde que tem o quê? Dom. E a pessoa fala assim, não, aquele homem de Deus, você viu o dom que ele tem? Aquele homem de Deus, você viu o dom que ele tem? O dom não é dele. O dom, quem recebeu? Foi Jesus. Jesus entregou para ele com um objetivo. Que objetivo? Constranger ele no amor. Mostrar para ele a sua glória. Mostrar para ele o seu poder. Para que ele pudesse ter um contato com Deus. E para que ele pudesse olhar para dentro de si e ver que sem Jesus ele não é nada. E não pode nada sem Deus. E não pode nada sem o Senhor. Eu já vi gente com dons maravilhosos e traindo a esposa e pregando o evangelho. Talvez você já viu tanta coisa por aí. E aquilo faz com que a gente fique em parafuso. Mas como é que pode? Mas como é que pode? Às vezes nós vemos pessoas sendo usadíssimas com o dom da palavra. Irmão, tem gente que tem um dom da palavra que eu vou te falar, de impressionar. De impressionar. Mas ele não faz uso da palavra que ele prega para as pessoas, para a própria vida dele. E dentro da casa dele, publicamente o dom, ele edifica até pessoas, e até pessoas serão salvas pelo dom que Deus deu para ele. Mas dentro da casa dele, ele mata a sua própria família com o peso da sua boca, com o peso da sua língua. O homem de Deus, a mulher de Deus, não vai ser reconhecido por Deus, conhecido por Deus por causa do dom, porque o dom é dele. O dom é dele. Nós somos conhecidos por Deus por causa do fruto. Do fruto que a gente dá para Deus. Do fruto que a gente dá para o Senhor. Então a gente observa isso aqui e vê que o Senhor, Ele tem ou não tem, gente, habitado no meio? Sim ou não? Sim. De quem? Também dos rebeldes. Então os rebeldes, eles não terão desculpa de dizer, olha, eu não ouvi a Deus, eu não vi Deus, Deus não se manifestou ao meu favor. Eles não terão desculpa, porque o Senhor deu até dons no meio deles. Eu vou contar um caso para vocês de um rapaz, que ele era da igreja, e aprendeu a palavra de Deus, recebeu o entendimento da procuração de como usar o nome de Jesus, que é um presente. Dom significa presente. Então não está relacionado somente aos dons de Deus, mas a todo presente que Deus dá para nós. Poder, autoridade, pisar serpentes, escorpiões, é tudo presente. Tudo isso no nome de quem? De Jesus. Então ele recebeu aquele dom, aquela coisa toda, e um dia ele estava num lugar, ele estava ali cheirando cocaína, estava fazendo aquela coisa toda e tal. De repente uma pessoa foi e manifestou com o demônio.
O rapaz estava usando droga com ele. Manifestou com o demônio, aí ele lembrou do nome de Jesus, e ele falou, viu aquela pessoa com a voz esquisita falando, e ele foi e repreendeu, mandou o diabo embora, expulsou em nome de Jesus, ele teve fé naquela hora para fazer aquilo, né? E aí o que aconteceu? O demônio foi embora. E às vezes a pessoa acha que o demônio foi embora e está aprovando a cocaína que ele está cheirando. Deu para entender? E as pessoas começam a se perderem aí. Elas começam a se perderem aí. Eu já vi muitos homens de Deus se perderem. Porque a pessoa pisa na bola, sobe no altar e Deus usa. Pisa na bola, sobe no altar e Deus usa. Porque Deus é longânimo. E Deus dá tempo para a gente se arrepender. E a pessoa vai se distanciando, vai se distanciando. Aí chega uma hora que a pessoa, ela cauteriza na mente dela. Ela não vê mais aquilo como um pecado. Ela vê aquilo como uma coisa normal. E aquilo já começa a fazer parte da vida dela, do espírito dela. Já começa a entrar dentro da pessoa, enraizar dentro da pessoa aquilo. E aí onde é o perigo, pessoal? Porque a pessoa pode achar que por estar sendo usado por Deus, ele pode achar que está com Deus. E em Mateus capítulo 7, do versículo 15 em diante, quando o Senhor fala que conhece os homens pelo fruto, ele disse: muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, expulsei demônios em teu nome. Senhor, fiz maravilhas. Senhor, 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 Senhor. E ele vai dizer abertamente, eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. A palavra conhecer, vindo do original, significa relacionamento. Significa intimidade. Se você olhar 1 Samuel, no capítulo 1, você vai ver que Ana e Eucana foram a uma vigília, e quando voltaram, diz a Bíblia, que Eucana conheceu Ana, sua mulher. É o ápice da intimidade. É o ápice da intimidade. Quando Deus criou Adão e Deus deu Eva para ele, a Bíblia fala que Adão conheceu Eva. É o ápice da intimidade. E a palavra de Deus diz assim o quê? Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E quando que eu vou ter esse conhecimento da verdade? O versículo 31 de João 8 diz assim, permaneceis nos meus ensinamentos. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, quando você tem essa intimidade com Deus, quando você caminha com Deus, quando você anda com Deus, você começa a ser constrangido, conhecendo a Deus, constrangido no amor dele, né? Conhecendo a Deus, e aí, meu irmão, não tem outra conversa. Você com certeza será uma pessoa liberta. O rebelde não vai ter desculpa. Ele não vai ter como chegar diante de Deus e falar que não teve a oportunidade. Porque, irmãos, Deus tem se mostrado. Deus tem se revelado. Deus tem se mostrado. Eu já vi pessoas, como eu falei hoje, até mesmo na obra de Deus, as pessoas se perdem porque olham para os rebeldes. Mas quando a pessoa olha para o rebelde, e ela deixa a palavra por causa do rebelde, e ela fica falando do rebelde, e ela deixa de fazer a obra de Deus por causa de um rebelde, ela se tornou também um rebelde ou não? Então os rebeldes influenciam também, irmãos. Influenciam. E a gente tem que cuidar do nosso coração. Olha o que diz o Salmo 73. O Salmo 73. Olha só o que diz. Faz tempo que eu não prego esse salmo aqui. Salmo 73. Diz assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos ímpios, dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso, a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de adorno.
Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, põem a sua boca contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso, o povo dele volta aqui, e águas do copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como o sabes, Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios e prosperam no mundo e aumentam o que, gente? Em riquezas. Você tem que parar, se você estiver fazendo isso, de comparar a sua vida com os outros. Você tem que viver a sua vida com Deus. Eu lembro, irmãos, de uma história de que um garoto estava jogando bola, e o garoto todo rasgado, calça rasgada, sem um tênis, aquela bola feita de papel, papelão que você vai enrolando assim, e ele chutando todo alegre, chutando para lá, e tinha um garotinho sentado no banco da praça, um tênis maravilhoso, uma calça bonita, uma roupa muito bonita, e ele lá sentadinho. De repente aquele menino, ele para e vê aquele garoto, aí olha para o tênis dele, olha para a calça dele, olha para a roupa dele. Claro que aquele garoto não é o ímpio, mas eu estou falando para você não comparar a sua vida com os outros. Aí ele pegou aquela bola triste, olhou para a roupa dele e olhou para o garoto, baixou a cabeça e ficou meio que lamentando a vida que ele estava levando, comparando com aquele garoto. De repente vem uma senhora com a cadeira de roda, pega aquele garoto, coloca na cadeira de roda e vai embora. Às vezes você está comparando a sua vida com alguém, que se você fosse aquela pessoa nem para o céu vai. Não compara a sua vida com ninguém, não. Viva em fidelidade com Deus, porque a Bíblia fala que o que há de vir, virá sobre você e não tardará. Amém, Jesus? E não tardará. Nós temos essa tendência. A pessoa que tem um carro melhorzinho, a pessoa que tem uma casa melhorzinha. É a Penina, né? No caso dela, a Ana e a Penina. A Ana não tinha filhos, a Penina tinha. Ela ficava olhando ali e a depressão vinha. E ela ficava comparando a vida dela com a outra, porque a outra tinha e ela não tinha. Você pode observar, irmão, que o diabo ele vai sempre tentar a gente trabalhar com força naquilo que nos falta. Ele nunca vai vir mostrar a fidelidade de Deus para você naquilo que Deus já te abençoou. E a gente tem que aprender a pegar o pouco de pão que a gente tem, de pães, o pouco de peixe, a gente tem que aprender a apresentar a Deus e falar: graça, porque isso aqui o Senhor já me proporcionou. Quando a gente começar a fazer isso, a gente vai parar de ficar olhando para a vida dos outros. Ah, porque fulano consegue, porque ciclano tem, porque Beltrano tem. Não, eu vou buscar Deus, e o que Deus tiver para a minha vida, Ele vai fazer. E até aquilo que eu nunca iria viver de uma forma natural, Deus pode me levar a viver de uma forma sobrenatural. Porque aquilo que olhos não viram, né, ouvidos não viram, nunca subiu no coração de um homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, meu irmão, tira os olhos da direita, tira os olhos da esquerda e coloca os olhos em Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé, e a sua dor não é maior do que a do outro. Se você conversar com uma pessoa, você vai ver que ela tem muita coisa que Deus já fez, e ela tem muita coisa ainda que ela busca de Deus, que ela busca do Senhor. Para de potencializar a sua guerra, a sua luta, a sua batalha. Eu digo até que você tem que parar de viver essa falta, porque parece que quando você vive muito essa falta, a ansiedade vai tomando conta de você, e a bênção fica mais longe ainda, porque o seu coração está ali é o seu tesouro, e o seu coração tem que estar em Deus. Você tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar, meus irmãos, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Serão acrescentadas. Nós devemos buscar um relacionamento com Deus. Olha o que aconteceu com esse homem. No versículo de número 12. E eis que estes são ímpios, ele fala, e prosperam no mundo, e aumentam em riquezas. Olha o 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e em vão lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã.
Irmãos, e ele diz: se eu dissesse, falaria assim, eis que ofenderia a geração de meus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Irmãos, esse Asaf aqui, esse salmo é de Asaf. Você sabe quem foi esse Asaf? Foi o cara, irmão, que ele ministrou louvor na inauguração do Templo de Salomão. Ele já estava aposentado, jubilado. Salomão chegou para ele e falou assim: eu quero que você ministre louvor no templo, na inauguração do templo. Esse homem recebeu essa investida do inferno sobre a vida dele. Ele tirou os olhos do Senhor e começou a olhar para os ímpios, irmãos. Antigamente, meus irmãos, muitas pessoas eram medidas como um cristão abençoado pelo que tinham, pelo que possuíam. Eu já vi gente até humilhando outras pessoas. Eu já vi gente até orando assim: não, eu sou de Deus, eu tenho que ter mais do que o ímpio. Já vi gente orando assim. Você lembra desse tipo de mensagem que era antigamente? Eu já ouvi gente chegar e chamar até outras pessoas de derrotados pela condição financeira que a pessoa estava. Teve até um caso de uma obreira de uma igreja, que ela chegou no pastor e falou: pastor, eu quero me desligar do ministério. E ele falou: mas por quê? Não, porque fulana de tal falou que eu sou derrotada. Mas por que você é derrotada? Não, porque ela falou que eu tenho que tirar o óculos pela fé e ser curado, e eu tirei, e eu fui trabalhar, fiz tudo errado, eu tive que fazer um outro óculos. Estupidez da pessoa. Aí o pastor pegou e falou assim: então você vai lá, você não vai sair da obra, você vai lá, você vai continuar, limpa o seu coração, perdoa essa pessoa, mas diga para ela que eu, o pastor, mandei falar para ela que ela também é derrotada. Pastor, falei, fala para ela. Mas por quê? Fala para ela que ela é derrotada porque ela usa dentadura. Quem tem fé para ser curado, tem fé também para criar dente ao vale do osso seco. É ou não é? Então tinha essas bobeiras no meio do povo, sabe? A pessoa era medida pelo que tinha. E eu já vi gente ir a pé para a igreja e estar muito mais alinhado com Deus do que quem estava de Mercedes, irmão. Então o que a pessoa tem não define ela. Não define. Pode definir para a sociedade. Um dia eu cheguei num lugar, minha esposa, até mesmo na Rede Super, televisão, chegou umas pessoas para serem entrevistadas, minha esposa estava servindo um cafezinho, estava nos ajudando ali. Aí tinha umas moças lá, lembra disso, bem? Aí minha esposa chegou, entrou, poucos se importaram para ela. Acho que acharam que ela era a copeira. E se fosse? Onde está a educação? Onde está o respeito pelas pessoas? É ou não é? Aí daqui a pouco a apresentadora chega assim e fala assim: oh, vem cá, minha pastora querida, e abraçou a minha esposa, chegou lá e falou assim: essa aqui é a esposa do dono da Rede Super. Mudou tudo. Eu tenho um nojo disso, irmão. Eu tenho repulsa disso. A pessoa, ela não tem, ela tem que ser alguma coisa para ser aceita na sociedade. Deus não faz acepção de pessoa, não. O homem é assim, mas Deus não. Eu tenho um nojo disso. Nojo. A pessoa conversa comigo diferente do que conversa com a outra pessoa, porque a outra pessoa é um assalariado. Está repreendido em nome de Jesus. Está cheio de gente que tinha e não tinha. Está tudo no cemitério ali, ó. A Bíblia fala que o Lázaro morreu. Foi para o seio de Abraão. E o rico, às vezes é rico, não é do dinheiro. Ele é rico de orgulho, de altivez, de soberba. E está lá queimando no inferno. E o dinheiro dele não vai comprar um jazigo no céu. A fazenda dele não vai comprar um jazigo no céu. O diploma dele não vai comprar um jazigo no céu. Se ele fala corretamente português ou não, ele não vai comprar um jazigo no céu. Mas se ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, ele vai ser salvo. Independente de quem seja ele vai ser salvo. O ser humano é para ser respeitado. O ser humano é para ser respeitado, todas as pessoas.
A palavra de Deus diz assim, que quando você receber uma pessoa, receba, seja hospitaleiro, porque você pode estar sendo testado até por Deus. Você pode estar recebendo um anjo e você não sabe. Eu lembro lá em Guaianazes, nós tínhamos poucas pessoas, começando o trabalho, não tinha um lugar para colocar as crianças. Tinha mais ou menos umas 15 pessoas no culto. Primeiro foi no ano 2000 isso. Entrou um senhor com a calça toda arriada, com um chapéu, os botões dele, coisa abotoado em cima, outro abotoado embaixo. Tudo parecia um maltrapilho. Né? Parecia um maltrapilho. E ele assistindo o culto ali, eu falei, pessoal, tá vendo ali, ó? Ali, ó, vamos levantar uma doação para a gente fazer ali uma escolinha para as crianças, um lugar para as crianças ficarem, para a gente poder estar aqui no culto, e ter um silêncio para a gente poder absorver mais, a mamãe ficar mais à vontade, o papai ficar mais à vontade. Só que eu falava aquilo pela fé, porque as pessoas eram bem humildes. E aquele homem estava ali. Terminou o culto, o pessoal me procurou, pastor, sabe aquele senhor lá que quer conversar contigo? Se eu sou um cara arrogante, ou se é um pastor arrogante, ele fala, vai lá irmão, fala você. É ou não é? Eu falei, quem é aquele senhor? Pode trazer ele aqui. Atendi o senhor, conversei, orei com ele, dei uma atenção para ele, assim como a gente dá para todo mundo. Depois ele se levanta e falou, pastor, posso passar aqui amanhã? O senhor vai ungir a minha casa? Eu falei, vou, querido. Foi, então tá bom, amanhã que hora? Foi 2 horas. Só abençoa a minha casa. Ungido sou eu, né? Abençoa a minha casa? Abençoa. De repente o cara encosta lá. Quando ele encosta com um carro importado. Eu falei, quem esse homem está chegando? Era ele. Ele falou assim, só que eu quero que o senhor vá com a sua família, porque eu gostei muito de ver a sua família. Eu falei, tá bom. Aí ficamos lá esperando, e a Fabiana, meu Deus, para onde que esse homem vai levar a gente? Bem, eu falei, vamos confiar no Senhor. Você lembra disso? E a gente, irmãos, eu fui ter uma folga de 10 dias, de 2000 até 2011, eu fiquei praticamente todos esses anos direto na obra de Deus, de segunda a segunda. E esse homem apareceu naquele dia, que foi no início do ministério, mas a gente já estava numa pegada já de conversão de 96 para 2000. Direto na obra de Deus. E aí quando esse homem recebe a gente, ele fala, você que é pastor? Eu moro aqui não, eu moro em Santo André, mas eu tenho 60 casas aqui nesse bairro. E eu tenho uma fazenda também, eu tenho um sítio, eu tenho uma chácara. Então vamos fazer um roteiro, não vai poder ungir tudo, mas eu quero levar o senhor primeiro na minha fazenda. Levou na fazenda. Chegamos lá, a fazenda era perder de vista. Pegou um caminhão lá, a gente foi, não foi bem. Aí quando chegou lá depois, ele levou a gente para o sítio dele. Chegou no sítio dele, tinha preparado um almoço e falou assim, eu gostaria que seus filhos brincassem. Não sei se o Jonathan lembra desse negócio. Você lembra, filho? Ele falou, eu gostaria que seus filhos se divertissem. Eu gostaria que seus filhos brincassem. Eu preparei isso aqui para abençoar a sua casa. Para abençoar a sua família. Aí ele virou para mim e falou, pastor, eu tenho um material de construção aí à vontade. Mas para mim não compensa mandar material lá para fazer a escolinha. Quanto o senhor vai gastar? Eu falei, eu vou gastar X. Ele meteu a mão no bolso e falou, eu amo criança. Faça. Eu falei, o senhor pode ter certeza que você vai chegar lá, você vai ver pronto. E se for o caso, eu presto até conta para o senhor. Ele falou, não, pelo amor de Deus, faça. E a gente foi lá e fez a escolinha. E foi uma benção. Foi uma benção. Então, às vezes, está recebendo o anjo e a gente não sabe. E eu falo da questão da pessoa ser altiva, ser arrogante, irmãos. E a pessoa não precisa ter não, sabia? Mas a pessoa não tem nada. Não tem nada. E ela acha que tem alguma coisa. É ou não é? E ela acha que é alguma coisa. E essas pessoas tentam a Deus e escapam. Aí a pessoa que está fiel com Deus, ali firme com Deus, fala assim, mas como é que pode? Eu estou aqui buscando a Deus e está uma luta, e o fulano lá tem tudo que ele quer. Aí é onde você precisa entrar na presença de Deus para entender as coisas de Deus.
Por quê, pastor? Olha o que diz o versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Aí eu enxerguei, puxa vida. O que eu estava pensando, o Zaf estava dizendo agora? Por que eu estou comparando a minha vida com eles? Eu fui escolhido, separado para ser ministro de Deus, para representar Jesus, para ser embaixador de Cristo. Eu sou a noiva de Cristo. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho tudo. Eu tenho o Espírito Santo em mim. Ele habita em mim. E eu estou olhando para aquilo que os rebeldes estão provando. Para aquilo que os rebeldes estão vivendo, e aquilo está me atingindo. Não, eu vou tirar os olhos dos rebeldes, e eu vou entrar na presença de Deus, eu vou entrar no santuário de Deus, eu vou buscar Deus de verdade, e o que Deus tiver para mim, Ele vai realizar na minha vida, Ele vai fazer na minha vida. Se eu colocar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas me serão acrescentadas. Olha o que ele fala no 18: certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Meu irmão, estava tendo inveja de alguém que seria destruído. Eles estavam tendo inveja de alguém que seria destruído. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor, a Bíblia fala que tudo Ele fará. Ele diz que Ele fará sobressair a tua luz como o meio-dia. Ou seja, vai brilhando, 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 até que seja um dia perfeito. Ele vai ser um sol perfeito sobre você. Ele vai te iluminar. Ele vai te abençoar. Mas pastor, e os rebeldes? Ore por eles. Não se sinta melhor do que eles, mas ore por eles. Apresente a vida deles diante de Deus, que vai que ele se arrepende. Porque quando Deus subiu, Jesus subiu, levou cativo o cativeiro, ele recebeu dons, deu para a igreja, e a gente é constrangido no amor de Deus. Poxa vida, irmãos. Se nós começarmos a olhar para aquilo que Deus já fez na nossa vida, e a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. A gente tem motivo para fazer culto de ação de graça, perder de vista, gente. Mas a gente só fica voltado para aquilo que ainda não fez. E ficamos comparando a nossa vida com a dos outros. Não compare a sua vida com a dos outros. Não faça como Raquel fez. Ela queria tanto, 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 tanto que a madre dela fosse aberta, que ela falou: me dá filho se não morro, me dá filho se não morro, me dá filho se não morro. Irmãos, e ela morreu. O filho nasceu e ela morreu. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Começa a ter um relacionamento com Jesus. E a Bíblia fala que o que há de vir virá na sua vida e não tardará. Ele tem um plano com você, mas você precisa aceitar o plano dele. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, porque Deus está habitando na igreja, e Deus está habitando até no meio dos rebeldes, e a gente tem que aproveitar a oportunidade, porque Jesus está passando. Aproveite a oportunidade como Zaqueu aproveitou, subiu na figueira, recebeu Jesus gostoso na sua casa, e Jesus não precisou falar nada para ele. Ele simplesmente olhou para dentro de si e viu o que precisava ser feito. E ele fez. Ele se colocou diante de Deus, ele se consertou com Deus, em vez de ficar questionando a Deus, ele se consertou com Deus. Ele era filho de Abraão, ele estava perdido, e ele foi buscado por Deus, e ele foi resgatado por Deus. E quando ele se conserta com Deus, Jesus fala: agora a salvação entrou nessa casa. Não foi ou não foi? Foi. Irmãos, a gente não é demente.
Como assim, pastor? Vou te explicar uma coisa. Um rei, ele pediu a opinião de 400 profetas. 400. Os 400 profetas sabiam o que o rei queria ouvir. E os 400 disseram: rei, pode ir à batalha, porque o Senhor vai ser com você. O Senhor vai ser contigo. Só que aquele rei, ele continuou incomodado, sabe? 400, hein? E ele falou: tem mais alguém, algum profeta que eu possa consultar? Ou seja, a voz do Espírito Santo no nosso interior fala o que a gente tem que fazer. A gente sabe, a gente sente. Deus fala com a gente. Ele testifica no nosso espírito. Aí falaram: rei, tem um profeta, mas é o Micaías. Aí sabe o que ele falou? Ele falou assim: não, esse Micaías aí, ele só fala mal de mim. Ele só fala contra mim. As palavras do Micaías são palavras de confronto. Eu não quero ouvir esse profeta, não. Mas o que custa consultar, ó rei? Aí foi: então traz esse profeta aqui. Aí trouxe o profeta. Aí estava lá os 400 bajuladores. Esse profeta entra e fala assim: ó, não vai não, rei, porque você vai morrer. Não vá não, porque você vai morrer. Aí ele falou: não falei? Eu não falei que eles... Irmãos, ele não queria ouvir a verdade. Mas ao mesmo tempo que ele ouviu o que ele queria, ele sabia que não era aquilo que ele queria, que era para fazer. Porque senão ele não procuraria outro para se consultar. Aí sabe o que ele fez? Ele mandou prender o profeta. Ele mandou prender o profeta. E foi para a guerra. Pergunta se ele voltou. Não voltou. Os 400 estavam errados. E o Micaías estava certo. Coisa séria isso aqui. Você quer ver um verdadeiro amigo seu? É aquele que te ouve, te entende, chora com você, entende o seu posicionamento, entende o que você está passando. Mas se ele vê que você está caminhando para decisões que vai lhe prejudicar, ele fala: eu entendo você. Porém, eu posso te dar uma palavra? E a pessoa vem e abre os olhos, porque é um amigo. E quando a pessoa é sábia, a pessoa olha e fala: muito obrigado. E aquela pessoa, ela vai ser livre, irmão, vai ser abençoada por causa daquele. Mas quando a pessoa é tola, o que a pessoa faz? Ela fica com raiva e ela não aceita. Ela não aceita. Ela manda prender o profeta. Não, esse profeta aí não quer saber dele não. Não quero saber desse profeta não. Quero saber do outro lá. Quero saber do outro lá, que fala o que eu quero. Que fala o que eu vou conquistar aqui na terra. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pega a palavra do Micaías. Se Deus levantou um Micaías na sua vida, pega a palavra do Micaías. Pegue, não prenda ele. Não prenda ele. Vou dar mais um exemplo só para você entender. Eu tenho uma lista de transmissão e eu mando mensagens. E às vezes eu sou até meio chato. Desculpa, é assim, mas não é maldade minha. É porque às vezes eu mando aquela mensagem, talvez não serve para você, mas serve para alguém. Porque às vezes eu estou dirigindo e vem uma palavra no meu espírito. Para eu postar na lista de transmissão. Então são muitos telefones que estão ali. E eu vou e mando. Teve um certo dia, foi em 2018 isso. Eu parei o carro, peguei o celular e mandei uma mensagem. E eu falava contra o suicídio, alguma coisa nesse sentido. Foi uma mensagem que eu mandei, eu não lembro o que era. E pá, mandei. Quando eu mandei, uma pessoa me mandou uma resposta dizendo: pastor, o senhor pode me tirar da lista de transmissão? Porque eu tenho igreja já. Mas eu tinha colocado porque eu tinha conhecido aquela pessoa na igreja, ela veio na igreja. Então eu coloquei ali, mas se pedir para tirar, eu tiro também, não tem problema nenhum. Eu não quero ser incômodo para ninguém. Mas aquela mesma mensagem que incomodou essa pessoa, eu recebi uma outra mensagem de uma mulher que disse: pastor, muito obrigado.
Foi a Sandra o nome dela. Eu falei, por que, minha irmã? Pastor, eu estava quase pulando da janela do meu apartamento quando o Senhor mandou essa mensagem. Então tem gente que corta, mas tem gente que é alcançado. Tem gente que é abençoado. E que Deus nos use para abençoar vocês. E que vocês sejam usados para abençoar as pessoas que estão à volta de vocês. Nós somos pessoas levantadas para abençoarmos uns aos outros. E você pode orar para Deus, Senhor, foi entregue na sua mão, por direito, dons. Se o Senhor distribuiu um dom para mim, o Senhor pode me preparar, me ajudar, que eu quero somar no reino de Deus. E eu não quero só ter dom não, Senhor. Eu quero ser de Cristo. Eu quero ser de Deus. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Eu quero ser uma bênção na tua presença. Eu não quero ser aquele que o Senhor derramou o dom sobre os rebeldes e continuou rebelde, não. Eu quero ser aquele que o Senhor derramou o dom, mas que realmente eu quero te servir. Eu quero ser uma bênção nesse reino, que é o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveite a oportunidade, essa mensagem que Deus está dando. Os dons estão aí. O mover de Deus está acontecendo. Aproveite a oportunidade. A oportunidade para se batizar. A oportunidade para reconhecer Jesus, a oportunidade para regularizar o seu casamento, a oportunidade para você ser fiel a Deus, a oportunidade para você renunciar ao que tem que renunciar, a oportunidade para você ter uma vida de oração, de conhecimento, de intimidade com Deus, a oportunidade de você fazer um jejum para o nosso Deus, que Ele merece o nosso melhor, a oportunidade para você adorar, cultuar e servir a esse Deus que nos comprou com o sangue dEle, nos comprou, irmãos, com o sangue de Jesus Cristo. Essa é a oportunidade que Deus está dando para nós. A oportunidade está estendida para toda a terra. A salvação é comum para todos. Vamos pegar essa oportunidade. Zaqueu pegou, Bartimeu pegou, os discípulos pegaram, muitos pegaram, mas muitos também não pegaram. Vamos pegar e vamos ser abençoados.